mas eu vou começar pela Andressa, depois passar pelo Bruno e para o Matheus. Eu gostaria de saber se já é possível prever alguma coisa em relação à guerra comercial, ou se o cenário ainda é muito incerto para a gente conseguir imaginar o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Eu acho que vai ser incerto até o fim do mandato. Acho que o Trump causa muita instabilidade, principalmente nesse assunto. E no primeiro mandato a gente viu ali por um longo período essa guerra comercial rodando. A atual, ela envolve muitos outros países. Acho difícil a gente ter acordo entre Estados Unidos e vários outros países rapidamente. Então acho que isso vai se estender, e mesmo que a gente mude o foco, né, da política comercial para outras políticas, como a regulatória, impostos, que é uma agenda que eles querem seguir ali, né, um cronograma certinho, acho que a gente, vez ou outra, vai ter o Trump citando algum país, fazendo alguma ameaça, voltando a ter acordos com China. Acho que isso vai rodar aí ao longo de todo o mandato. A gente não vai ver um cenário completamente sem incertezas para frente. Bruno, qual que é a sua visão? Eu acho que a Andressa trouxe um ponto muito bom, que realmente o governo Trump traz muito dessa incerteza, né? E acho que a partir de agora o mercado, acho que ele está começando a tentar se acostumar com todo esse barulho que vem acontecendo, principalmente vindo da Casa Branca, para tentar entender e precificar melhor os ativos daqui para frente. Então, a instabilidade vai continuar e o mercado vai tentar olhar, acho que um pouco à frente, o que poderia estar além de tudo isso. Então, acho que essa seria também a nossa visão aqui. E você, Matheus? Os últimos meses foram o mercado tateando como seria, um balde de água fria, de certo modo, para quem estava mais otimista. Eu me incluo nesse grupo, porque quando eu lembro da eleição dele, todo mundo olhava para a expectativa de desburocratização, redução de Estado, tinha a iniciativa do DOGE, que poderia dar algum fruto, enfim, era outra pegada dos Estados Unidos, o que poderia ressuscitar um pouco daquele animal spirits, né, dos americanos. Essa era a narrativa que se vendia, e por isso você teve uma grande euforia. Criptomoedas também, então todo mundo, de certa forma, muito propenso a risco. Quando você começa o governo, todos aqueles outros riscos que foram esquecidos em um primeiro momento, eles começam a ser descontados sobre os preços dos ativos de maneira mais enfática. E como foi muito bem colocado, isso não vai mudar agora. Talvez o que aconteça agora é que você não tenha mais aquela frustração inicial, aquele choque, aquela porrada inicial já passou. Entretanto, isso não significa que as coisas vão mudar. O estilo do presidente está muito mais presente, ele tem uma abordagem até mais agressiva do que o primeiro mandato, e essa volatilidade da tomada de decisão, falam uma coisa num dia, outra no outro dia, e até vai contra o que prometeu na campanha, por exemplo, essa ofensiva contra o Irã, era alguma coisa que ele falava contra, né, os Estados Unidos se envolverem para os apoiadores, né? Como é que fica isso aqui ao longo dos próximos anos? Continua a mesma coisa? Muda? Então, permanece, né, um pouco dessa incerteza. A única coisa é que o choque já foi, o pessoal já está mais acostumado com, pelo menos, o susto, né, e entende que, posso me planejar um pouco melhor, pelo menos, ao longo dos próximos meses, considerando essa incerteza. Tanto que a gente viu um pouco de rotação regional em nível internacional de recursos, né? Isso não significa que o pessoal esquece os Estados Unidos, mas aquele fluxo pujante que a gente via, ainda que ele se mantenha em uma intensidade menor, talvez, né? Com uma presença em outros mercados menos explorados ao longo dos últimos anos, em especial os últimos 2 anos, agora de maneira mais enfática para os investidores globais. Muito obrigado. Agora eu vou precisar do meu óculos aqui para ler a próxima pergunta, mas vamos lá. A minha pergunta é endereçada ao Bruno, e a questão é a seguinte: Bruno, essa guerra comercial ela tem sido marcada, como o Matheus pontuou, por essas idas e vindas do Donald Trump. Diante de todo esse morde-a-sopra, uma parte do mercado passou a apostar que no final o Trump late mais do que morde. Em pouco tempo os investidores eles abandonaram o Trump Trade e partiram para o Taco Trade, que seria o Trump Always Chicken Out, né? Qual dessas tendências vai prevalecer no mercado de ações nos Estados Unidos? É possível cravar? Acho que cravar com 100% de certeza é sempre uma tarefa muito difícil aqui para a gente, mas dado tudo que a gente vem acompanhando e olhando em retrospecto, principalmente esses últimos meses, é claro que o mercado surfou isso ali. A gente viu aquele Liberation Day no dia 2, depois no dia 9 o Trump anunciando que ia postergar, né, ia dar essa pausa nas tarifas. Então a gente viu também uma alta muito forte dos índices. E a gente olha a partir de agora o que está acontecendo. Como eu comentei na primeira pergunta,
o mercado está começando a olhar um pouco além disso, né? Então, dado tudo que está acontecendo, vamos olhar um pouco para as empresas e até no earnings de resultado que as empresas fizeram no primeiro trimestre, é interessante ver que elas mesmas estão passando assim, cenários hipotéticos diferentes. Então, no nosso cenário base, a gente projeta isso aqui. Num cenário com mais tarifas, a gente está projetando aí talvez um recuo um pouco maior. Então, acho que o mercado está começando a tentar pontuar um pouco melhor tudo isso que pode vir a acontecer em termos de tarifa, e a partir daí pensar um pouco mais no micro e falar, beleza, mesmo com tudo isso acontecendo, existem histórias por trás dessas empresas. E a partir daí a gente consegue pensar um pouco aí mais para frente. Então o mercado está começando a olhar um pouco mais para frente e talvez olhar um pouquinho mais no micro para as histórias de cada setor ou de cada empresa específico. Essa minha próxima pergunta ela é mais endereçada para a Andressa. Além dessa guerra comercial mais intensa do que se esperava, o Trump vem fazendo críticas pesadas ao Fed, executando uma política de cortes de impostos num momento de grande preocupação com a sustentabilidade da dívida norte-americana. A pergunta que fica para a gente é: o Trump está minando a confiança dos investidores nos Estados Unidos? Sim, mas eu diria que muito mais via política comercial do que pelos outros fatores que você colocou. Eu acho que a independência do Fed ser colocada à prova, obviamente, é um risco, é uma questão super séria, mas que não é todo mundo que acredita que vai acontecer nos Estados Unidos. Na verdade, a grande maioria não acredita que vai acontecer. Uma probabilidade muito baixa de você ter alguma interferência séria, de você conseguir ali acabar com a independência. Então, eu acho que existe um cenário ali de risco, mas ninguém confia muito que o Trump efetivamente iria intervir, iria demitir o Powell, contratar alguém durante o mandato do Powell. Eu acho que isso não tem uma probabilidade alta. Então, os investidores, apesar de sempre estarem ali olhando o que o Trump está falando em relação ao Powell, fazendo perguntas às vezes se o Powell pensa em sair antes, se ele vai ceder a alguma dessas ameaças, não acho que o mercado se preocupe tanto com isso. A questão fiscal, eu acho que é uma questão que está cada vez mais ganhando importância, o mercado está cada vez mais colocando ali algum risco, mas também não é uma questão tão grave para Estados Unidos. Eu acho que vai ser uma questão no longo prazo, mas por enquanto a política fiscal, apesar de a gente ter cada vez mais um déficit maior, a gente tem uma preocupação com a sustentabilidade, não é um grande problema para os Estados Unidos. E aí, eu diria que, apesar dessa preocupação cada vez maior, também não é um ponto específico do governo Trump. Acho que já era algo que vinha sendo endereçado em outros governos, mercado um pouco preocupado, mas quando você olha para Congresso, para a política, de fato, ninguém está muito preocupado. Não é ali que vai ser resolvido. Eu acho que a gente pode ter ali alguma disfuncionalidade de mercado sendo corrigida via Tesouro, via Fed, mas politicamente falando, não há uma preocupação com o fiscal. E aí, qual é o ponto aqui? Eu acho que a pergunta é, sim, há uma perda de confiança, mas muito mais porque ele veio com essa política comercial agressiva. Então, os outros fatores também contribuíram para uma incerteza muito elevada, comparável com níveis de crise mesmo, de pandemia, mas muito por conta da política comercial. Acho que esses outros fatores são mais a questão fiscal mais longo prazo, e a questão do Fed é uma coisa muito pontual, que tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Então, eu diria que a grande questão é a instabilidade em relação a tarifas.